Vamos ver se agora vai, gente. Terceira tentativa de fazermos a live na essência sobre família e música com minha amada prima Luana Carvalho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então vamos ver se agora vai. Eu sou uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante, uma pessoa paciente. Então vem, prima, chega aqui, chega mais pra gente ver se a gente consegue trocar, porque olha, eu acho que é muita água, sabe? É muita água. E aí a gente tá afundando, tá afundando essa live. Mas vamos chamar o ar, vamos chamar o vento pra trazer também uma conexão melhor com a internet, o éter, o fogo. Cadê? Quero ver Luaninha entrando. Eu acho que agora vai. Tô sentindo firmeza. Prima, eu tô sentindo firmeza que agora vai. Vamos lá. Que isso, minha gente. Mas também, olha só, horário de pico, uma É isso, chuva da poeira, tá é foda, isso. né? A gente tá querendo muito Mas, da prima, vida, sabe o né? que eu acho também? Que é uma coisa assim, é bororoca, né? É foda. É muita água, né? E É, assim, eu vou te falar, eu agora dei uma olhadinha no meu Instagram, se tem as 30 músicas, ao vivo ao mesmo tempo, é pouco ainda, não deu pra contar. jura? Porque esse É, esse horário é foda, né? é foda. Eu Esse tava horário fazendo é para isso. bravos, para Eu tava fazendo corajosos. isso que as pessoas pediram pra eu fazer mais tarde, pra eu fazer às 7 ou 8. E aí eu falei, bom, vamos experimentar às 7. Talvez eu tenha que fazer às 8 para ver se não pego tanto pico. Mas Não, mas acho que de 7 para 8 não vai não. fazer tanta diferença, porque eu acho que Esse fica horário tranquilo. de fim do dia é foda mesmo, cara. Tá É, todo mundo fazendo, não tem jeito. é isso. Mas olha, Oi, eu tô gente, feliz agora. voltei. Mas também assim, o que estava acontecendo? Eu tô tentando baixar. Hoje eu fiz um ensaio fotográfico de Ah. divulgação para o meu disco novo, né? Yeah! Pois é, eu tô fazendo isso com uma pessoa que eu amo de paixão, que se chama Ana Alexandrina. Não sei se vocês conhecem, mas não sei também se quem está assistindo aqui tem alguém que goste de fazer ensaio fotográfico, precise para trabalho. É uma pessoa, não existe, ela não existe. E aí ela está fazendo um projeto chamado Fotopatia, que são essas fotos remotas, assim, ela foto da câmera dela, do seu celular, é uma coisa muito maluca, assim. Então eu estava tentando subir para ela o material que a gente fez, eu tive que parar de subir para ela o material que a gente fez para poder aumentar as chances da gente conseguir se falar melhor, porque senão não ia dar mesmo. Então acho que agora vai. É, eu acho que vai melhorar, sim. Eu também, bom, já tava sem Wi-Fi. Tá, também. Eu acho que a gente tá meio. Meio lá, meio cá. E a galera que tá assistindo tá confortável, tá chato pra caralho, não aguenta mais esse para e volta. Que ninguém merece, né? A vida já não tá fácil. Você entra numa live pra ser feliz, a parada fica travando, porra, cara. Tá travando a nossa vida pra caralho, né? Ninguém tem É vida, né? isso. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que também é isso. É um reflexo do que, cara, tá tudo, muita coisa travada, né? Tem muita coisa que tá travada. Então, vamos mandar uma axé aqui. Vamos pra Mamãe, babar. já, mamãe Oxum, todo mundo. Vamos lá, prima. Vai, vamos deixar essa energia fluir. De família com música. Vamos lá. Sabe o Vamos que eu com acho? Eu acho que a gente podia botar uma música ou cantar alguma coisa só para trazer um axézão, sabe, Posso prima? cantar? Eu vou cantar a que eu ia fazer no fim, mas eu posso fazer agora. Assim. Vamos Isso. ver se Bota você. agora, pra gente já traz uma energia, já traz um axé. E aí, no final, se você quiser cantar outra linda ou. Eu vou fazer uma música do meu disco, meu primeiro disco, que é o único que eu tenho. Ok, Também Invente-me. ok.
cada letra invento meu, invente-me, invento meu, invente-me, invento meu. Como se fosse um rio, meu amor, você levou meu coração e eu fiquei sentado aqui, inventando o céu, o chão. Que bom que a gente nunca se entendeu, que bom que a gente se perdeu, pra cada folha um papel. Invente-me, invento meu, invente-me, invento meu. Nossa, não toco isso, sei lá, mais de um ano. Que coisa linda! Nossa, Chama Invente-me, aqueceu o tá num disco coração. meu chamado Sul. Hum. Eu lancei em 2017 um disco que foi um disco que acabou sendo duplo. Um se chama Branco, o outro se chama Sul. Foi uma coisa meio maluca, mas porque essa coisa de primeiro disco é que nem primeiro livro, ou primeira trans, ou primeiro qualquer coisa. Você dá tudo de si, né? No primeiro, assim. É tudo muito. O critério é o desejo, né? O critério é a história, é tudo aquilo que você precisa contar, daquilo que você viveu. Então, eu demorei muito para entender que eu queria trabalhar com música e quando eu resolvi fazer o primeiro disco, ele também demorou muito para sair. E aí é um disco, o Branco é um disco muito coletivo, assim, foi produzido pelo Moreno Veloso, mas é um disco com muita gente, assim, tem muitos músicos em cada faixa. Então, no baixo você tem o Bruno de Lulo, tem o Alberto Constantino, tem o Lucas Vasconcelos, na guitarra tem o Pedro Sá, tem o Davi Moraes, tem muita gente, é um disco muito, de muita gente. E que é aquele disco que eu falei o que eu todos os meus as minhas sobras, né, de existência, não estou dizendo. O Sul, ele só saiu junto porque na espera do Branco ficar pronto, demorou um ano para o Branco da Master do Branco até o Branco sair, por todas as questões burocráticas e de gravadoras, demorou um ano. E nesse um ano eu fiz outro, que foi o Sul. Esse disco, o Sul é totalmente íntimo, é como se eu estivesse convidando vocês para a sala da minha casa. Eu fiz ele inteiro no mesmo apartamento, quieta na mesma poltrona. Todas as músicas foram feitas na mesma poltrona. Foram 12 músicas em menos de um ano. E eu falei, isso aqui é uma história para contar pronta, assim, sabe? Aí eu escolhi 7 e fiz um disco chamado Sul, que veio junto com o Branco, porque o Sul ele era muito mais atual naquele momento que eu lancei do que o Branco. Então eu precisava de alguma coisa que falasse de mim de um jeito um pouco mais, assim, com alguma veracidade daquilo que eu era naquele instante, assim. Então eu acabei lançando junto. E aí Invente-me é a primeira canção feita nessa safra de músicas que eu fiz nesse ano de 2017. Foi muito importante, assim, para mim, esse processo. Aí cantei para vocês. Fala. Você está lançando um novo, né? Como é que está sendo isso? De onde é que surgiu? Conta do seu disco novo para as pessoas que estão chegando. Gente, essa é minha prima maravilhosa, Ana Carvalho. Quem está chegando da Rede da Lua? Prazer, eu sou a Bebel, prima da Lua. Sou terapeuta com a live. Bom, agora eu acho que agora vai, né? Agora estamos rolando nessa live Agora sobre... estamos, gente. Eu não sei se tem muita gente da minha rede aqui, porque quando, né, Tem, nem sempre as pessoas. certeza. Mas olha, essa é minha prima maravilhosa, ela é um ET.
É um ETzinho. Não, não existe a Bebel. A Bebel, vou explicar para vocês o que é a Bebel. A Bebel, ela é aquela pessoa que chegou na minha família, que é uma família de pessoas bravas. Bravas no sentido da bravura e bravas no sentido da bravura, assim. E todo mundo muito guerreiro, muito Tô todo... ativo, muito assertivo, muito veemente, preto no branco, sabe? E a Bebel. A Bebel, ela veio, e graças a Deus ela veio, porque eu sou aquele meio termo, que eu entendo esse lugar, minha família, mas eu também não me comunico tanto com tanta opinião. Então a Bebel vem para dar aquele acalanto, aquele conforto do que existe entre o sim e o não, entre o tudo e o nada, entre absolutamente todas as coisas e coisa nenhuma, que é o que é a vida afinal. E eu fico muito feliz dela existir. A Bebel, quando ela era pequena, eu era um pouquinho maior e ela era o meu xodó. Ai, nem fala, prima. Então, essa é a Bebel na minha vida, aquela prima neném que eu amo de paixão, filha da Tila, que é uma maluca do cacete, maravilhosa. Outra também que trouxe todos os esoterismos, todas as esquizofrenias possíveis para minha família e que mexeu muito com as estruturas da família por causa disso. E isso é muito importante, queria dizer. Que é muito importante a gente ter na família. Não, agora eu vou falar uma coisa importante aqui, pensei. É muito importante a gente ter na família, Fala. gente, aquele ser que não cabe. É fundamental a gente ter na família aquele ser que parece que não cabe, porque na verdade ele é um grande vetor da reflexão. Porque às vezes a gente tem vícios familiares muito fortes que se perdem numa cegueira. E aí vem um ser que não tem nada a ver com aquilo, ou que não concorda com aquilo, ou que não faz parte daquilo. E mostra pra gente, a gente tem que estar aberto para ver esse ser familiar que te leva para o desconhecido, porque o desconhecido dentro de uma família é muito fundamental, né? Porque a família se acha sempre muito íntima da vida, né? E a Cheia das vida não... verdades, né? A gente não tem intimidade com a vida, né? Essa que é a verdade. A vida não oferece isso pra gente. A gente passa a vida tentando ter intimidade com ela, mas ela não tá nem aí pra gente nesse sentido. Ela é mistério, puro mistério, enfim. Então essa é a Bebel. Mas o que a gente estava falando? Não, peraí, para. Que isso? Como assim? Como assim? O que a gente estava falando? Como é que você acha que isso reverbera nas minhas águas e a gente segue o curso do rio normalmente? Não dá. Depois disso, não dá. Peraí. Deixa eu respirar aqui um segundo. E eu tenho uma coisa para você. Olha essa foto aqui. Ah, não. Gente, parou! Deixa eu fazer um Olha print isso. disso, pelo amor de Deus. Olha a Vai. Bebel! As Olha. bebés da minha vida. Não, para, bota mais perto. Bota mais perto, por gentileza. Preciso. Ai, gente, as duas são as bebés. Eu aqui meio desfocada fazendo algum movimento de cabeça e Lua meiga, fofa, toda linda. Enfim, você tá falando que eu era a sua pituquinha, a sua bebê, não sei o quê. Você era a minha ídola do Mora, assim. Era tipo a irmã que eu não tive. Era o máximo. Eu lembro, para você ter uma ideia, prima. Nossa, eu acho que eu vou até ficar emocionada, ferrou. Eu lembro do seu cheiro, até hoje. Ai, gente, isso é tão lindo, né? A coisa do Você cheiro é muito foda, cara. cheiro, doce, um cheiro, sempre me trouxe uma força e uma coisa que você tem, que é uma luz e um carisma, e que eu via você assim, a gente lá em Búzios, lá em casa, e você saía, quantos anos a gente tem, né? 4? Eu acho que são 4, né? Você Você tá era com uma adolescente. 35? Você nasceu que ano? 81. Então, eu nasci em 85, 4 anos. Você era uma adolescente, eu era uma criança, né? 15, 16, eu tinha 12, 11, 12, eu te via Acho que saindo, tinha menos, menos. Acho que eu tinha tipo 13 e você menos. 9. E eu te via, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a Luana, a prima, amiga, irmã, tudo. Então, assim, é muito curador para mim a gente estar fazendo essa live, sabe? Assim, de um lugar de muito amor, de muito É afeto. muito Você lindo. sabe É da disso, né? Tânia, fã da Tânia. A outra é a Bel da Tânia, filha da Muito, não, Tânia. e mais, Então, sabe o que
é muito interessante também, porque assim, a gente costuma ter ídolos mais velhos, né? E às vezes a gente não pensa no oposto, porque às vezes você já passou daquela fase, mas você tem aquela criança que você queria ter sido quando você era criança. E eu sou uma pessoa de muitas ídolas, mulheres, assim. Eu era muito. Minha mãe tinha até preocupação com isso, ela achava que eu era meio fanática pelas pessoas, porque eu criava. Como a minha mãe era um ídolo do Brasil e do mundo, Uhum. e uma pessoa maravilhosa, mas que tinha uma personalidade muito diferente da minha, então, assim, eu não me identificava tanto com a minha mãe. Né? Uhum. Eu admirava muito a minha mãe, Profundamente, sim. mas eu não me identificava muito com a minha mãe. Então eu fui buscando ídolos fora de casa. Né? A Tila, por exemplo, que é a mãe da Bebel, sua mãe, foi uma ídola muito profunda da minha vida. Né? Eu tive tanta idolatria pela Tila que a gente acabou tendo um problema de briga por causa disso, porque truncou a informação, minha mãe ficou. Mas enfim, depois fizemos as pazes, claro, tudo certo, mas ela foi uma ídola, uma das ídolas. E você era uma ídola criança, aquela coisa assim, aquela criança que eu já era uma adulta, eu sabia que eu era uma ídola sua, mas eu queria ter sido a criança que você era, né? Muito louco Ah, isso, muito fofo. isso é Então, muito fofo. muito fofo. Eu te achava muito fofo. Eu falava, nossa, eu queria ter sido assim quando eu tinha a idade dela. Não fui. Passou, não fui. Foi outra coisa, tudo bem. Mas tinha esse lugar muito amoroso, assim. E Muito, prima, muito. a Tila era mesmo essa. A minha mãe, só para as pessoas que não sabem disso, né? Minha mãe era Isso. uma pessoa muito cética. Minha mãe é Beth Carvalho. Uhum. Era, ainda é, mas né, Sim, em outra dimensão. Mas a exato. minha mãe se dizia ateia, né? Era uma pessoa que no final da vida muito buscou outros ensinamentos acima do pragmático, do real, da terra taurina, mas ela era muito. E eu sempre, desde muito neném, muito pequenininha, fui muito espiritualizada, tinha uma relação muito profunda. Eu via muitas coisas quando eu era criança, eu acreditava em outras formas dimensionais, assim. E a Tila era a prima da minha família que trazia um pouco desse universo, que dizia que tinha visto coisas importantes e que se sentia conectada com outras camadas de existência que eram importantes para mim. Então ela acabou virando uma grande referência durante muito tempo, assim, né? Que lindo saber disso. Era Realmente, minha mãe tem muito esse caráter muito, espiritual da família Carvalho, né? muito Essa, aberta. E por causa essa, disso eu comecei a querer passar minhas férias com a Tila. exato. Em Búzios, que Em foi, Búzios. Eles exato. moravam lá. Então, só para vocês saberem, o que acontecia era que quando dava dezembro, eu meio que ia para casa da Tila e ficava até fevereiro. E eu amava, para mim, a parte mais feliz eram as férias, porque era quando a casa estava cheia, porque Búzios, eu nasci no Rio, né? A gente foi para Búzios quando eu era criança, eu tinha 6, o João 3, imagina, meu irmão mais novo. E quando tinha férias era quando você vinha, quando a tua mãe vinha, quando amigas minhas do Rio vinham. E eu falava, nossa, porque Búzios, imagina, naquela época tinha 10 mil habitantes. É uma loucura. Só que aí no verão fervia, ficava lotado, todo mundo na Rua das Pedras, né? E a casa ficar Dava para cheia, ter contato com grande, esse cheia. universo. Casa grande, cheia, é tudo de bom. Casa grande, vazia, você tem que trabalhar internamente como é que preenche isso, né? Então eu sinto que a gente, por ter sido criado numa casa muito grande, com poucas pessoas, com muitos bichos, com muita natureza, isso trouxe pra gente muita vida interior, né? Um convite a habitar bem dentro de si. Porque silêncios, natureza, espaços, né? Bichos, muita dança e muita música. Minha mãe também colocou muita música pra gente, pequeno, pra gente dançar. Então, a música sempre fez parte da nossa vida, né, prima? Você, filha da Beth, cantora e cresceu cercada de pessoas. Me conta um pouco, assim, disso, assim. O que é a música pra você, prima? O que é a música? Você falou assim, eu demorei para botar, para entender que eu queria ser cantora, imagino pelo estigma da tua mãe, não sei se tem a ver com isso, mas talvez para se descobrir, para entender que é chamado mesmo, não é só porque você é filha da Beth, mas é porque você é Luana e isso está em você, isso é a tua essência, a tua alma, né?
E que também vem de DNA, mas quem você veio e quem você escolheu como mãe também, né? Se a gente escolhe nossos pais, pelo menos eu acredito, Eu acho também, não tenho a menor né? dúvida. Mas Eu não eu, tenho... quer dizer, não tenho a menor dúvida, né? Eu tenho todas as dúvidas, mas eu acho que A sim. gente, aquela coisa, né? As grandes certezas que a gente tem e que da página 2 já viram... Só para acordar e continuar tomando Exato. café da manhã, né? Então, ó, você falar disso é muito forte, porque eu vivo uma projeção um pouco difícil, assim. Eu fui criada numa casa muito grande também. E eu fui muito só. Eu fui muito só durante a minha criação, né? Isso não é uma mágoa, isso é uma realidade. A minha mãe estava no auge quando ela me teve, e ela escolheu me ter. Ela já até tinha escolhido não ter várias outras gravidezes, mas ela me escolheu. E eu vivi, ela me escolheu, eu escolhi ela, acho que não tem. A gente, então, não dá para ter dúvida, porque o Não. quanto essa pessoa aprendeu comigo, eu aprendi com essa pessoa, não existe. Sim. Mas então a gente se escolheu e aí eu nasci. Num contexto em que minha mãe era a Ivete Sangalo da época. Assim. E era uma Ivete Sangalo que não era a Ivete Sangalo, porque hoje a gente tem o tratamento que se tem a maternidade é um pouco. Ainda tem muito que caminhar, mas é muito diferente se vivia, né? Assim, a minha mãe, ela tinha que abrir mão mesmo. E toda a gente, né, dormindo, como uma espécie de escravagismo, que era uma coisa que acontecia. Não é bonito, não tenho orgulho, nem acho que minha mãe deveria ter, mas eu vivi isso, né? Vivi empregados que moravam na minha casa, que viajavam com a gente para dar conta do que minha mãe não podia dar. E era muito natural que uma mãe delegasse. Assim, acho que existiam dois extremos, né? Que eram as mães que não tinham vida, entre aspas, né? Que viviam para os filhos, e as mães que delegavam os filhos, assim. Ou seja, ou você é uma profissional que trabalha e tem sucesso, ou você é mãe. Claro que existe. Que foi bem o caso da mãe e da sua, né? É bem o Exatamente. oposto, né? Sua mãe super profissional e minha mãe super mãezona, Exatamente. super Apesar na de vida que dos a filhos. Tila não, ela pode não ter sido uma mulher que conseguiu manter o profissional muito ativo, mas ela se manteve mulher, o que já é muita coisa. É Né? verdade. É É, com verdade. sua relação amorosa, Sempre. montando Muito. cavalo, É. pintando seus quadros, sendo sensual. Isso Ai, já é, tudo. porque muitas das mães viravam aquelas É. mães com aquela roupa de pijama para sempre, fazendo comida, cuidando dos filhos, né? Então, assim, Isso. são muitas camadas, eu acho. Mas a minha mãe Sim. foi o extremo executiva da música. Sim. Minha mãe, eu fui muito criada por famílias adjacentes. Eu fui criada em comunidade, cara. Uma comunidade que se dividia entre duas situações sociais muito diferentes, que eram os empregados e os amigos, as famílias ricas, amigas que me abrigavam em suas casas. Né? No contexto da minha vida real, do dia a dia, eu morava numa casa gigantesca. Gigantesca, assim, não é de Deus aquilo ali. E eu fui muito só pela quantidade de espaços Sim. vazios que existiam naquela casa. Porque, assim, não, Exato. Exato. não fazia o menor sentido aquela casa, né? Mas era a casa que a minha mãe tinha escolhido. Então, assim, e hoje eu moro numa casa que é 1/10 da casa que eu morei quando eu era criança. Mas é uma casa que é um pouco maior do que eu preciso, vamos dizer assim. Porque essa casa, eu vim morar nessa casa para trazer minha mãe. E a minha mãe, ela não era só minha mãe. Ela exigia uma equipe, né? De home care, de enfermeiras 24 horas, de pessoas que pudessem fazer comida para ela a qualquer momento que ela precisasse. Ela tinha um staff grande. Então eu tive que encontrar uma casa que coubesse a minha família, que naquela época era eu, minha filha e meu marido, e o filho do meu marido, que vinha ficar com a gente muito, porque ele dividia a guarda. E a minha mãe com toda a sua equipe. Né? A minha mãe faleceu antes da gente vir morar nessa casa. Eu já estava nessa casa, arrumando a casa para ela vir. E eu continuei aqui. Porque eu quis que a minha filha tivesse uma estabilidade em termos de onde ela está morando. Porque a gente se mudou muitas vezes, então a gente está aqui até hoje.
E muitas vezes eu penso, sabe, Bebela, sobre o quanto eu posso estar. Às vezes eu tenho um pouco de medo de estar dando para minha filha esse vazio da casa grande, sabe? Assim, ainda mais agora na quarentena, que sou só eu e ela, numa casa desse tamanho, com piscina, com quartos, etc. Assim, e eu queria só pedir perdão pela possibilidade de parecer uma ostentação. Não é isso. Não, 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 tá, assim, não tá fazendo. não quero falar do quanto a minha casa é grande para dizer uau, tô rica, não é nada disso. É só porque aconteceu essa situação. E hoje eu vivo uma questão que é esse medo da solidão que o espaço vazio pode oferecer, né? Minha filha ama essa casa, fala disso com muito afeto, quer voltar para essa. Porque agora eu me separei do pai dela, então a gente faz uma guarda compartilhada. Ela vem e vai. Ela ama a casa da Mia. É... Minha mãe nunca saiu do auge, tá certo, tem razão. Mas é que tinha uma época que eu não tinha nem. Tinha época, Eliane, que a minha mãe era assim, 4 meses na Alemanha, entendeu? Porque também tinha essa diferença. Desculpa fazer esse parênteses, mas também tinha essa diferença que era, antigamente, nessa época dos anos 80, fazia-se turnês e É temporadas, né? verdade. Não era assim, um show no Vivo Rio. Era um mês no Vivo Rio. É isso. Então, quando a minha mãe ia para a Era muito. Alemanha, para Nova York, fazer um Carnegie Hall, não era um Carnegie Hall. Era de sexta a sábado, 3 semanas. Então, eram 3 semanas em Nova York. Eu ia junto e perdia a aula, ou eu não ia e perdia a minha mãe. Essa era um pouco a minha vida, assim, entendeu? Mas, Uhum. enfim, aí só para falar um pouco dessa questão da casa, né? Que eu acho que eu vivo ainda esse drama um pouco, esse medo, né? Da casa vazia. Espero que ela só consiga construir um espaço interno mais profundo e não fique mal por isso. Mas eu sinto que tem que eu entendo que aquela que terapeuta, né? Assim, mas assim, eu sinto que é diferente a sua realidade com a Mia da que você teve com a sua mãe, né? Então, a essa casa que você tem hoje, que já é menos que a casa que você cresceu, ela tá tão repleta de amor e de cuidado e de presença, sabe? Sim, Que não tem condição dela sentir esse vazio. Assim, para você ter uma ideia, várias vezes em que eu levo na terapia coisas da minha infância e tal, era tinha tanto amor, por mais que tivesse separação dos meus pais, que foi a coisa mais traumática da minha vida, etc. Isso nunca foi uma questão que eu levei para terapia, sabe? Para mim, eu levo para terapia, eu levei muito assim a falta que meu pai fez, as ausências de pessoas que estiveram presentes e que uma hora se ausentaram. Eu sinto que isso é uma coisa que em família é uma coisa que pega muito, né? Quando a gente começa a sentir falta de quem já esteve presente e fez toda um carinho, uma presença, um cuidado com a Mia, que ela está totalmente preenchida, sabe? A sensação que eu tenho, ela é cheia de vida, ela é cheia de alegria, ela é cheia de doçura e você é muito mãezona, assim. Me conta um pouco como é que foi esse chamado da maternidade para você, prima? Porque assim, eu acho muito foda a relação que você tem com a tua filha, sabe? Isso é algo que eu. Aí começa assim, né? A Bebel criança te admirava, aí a Bebel adulta segue te admirando, aí a Bebel vê você tendo filho e a admiração para, né? Não, é cantando, né? E eu acho que isso é muito importante a gente poder ter em família, né? Espaços onde a gente tenha trocas e pessoas que a gente admira, porque às vezes a gente tem lugares em família que são muito desafiadores, né? E que a gente é muito convidado a ser lapidado e a evoluir e a falar: caraca, eu não consigo admirar essa pessoa, não consigo tolerar essa pessoa e ainda assim ela é minha prima, é minha irmã, enfim, né? E assim, que bom que a gente pode se ter, assim, que de verdade, você criando a Mia e eu vejo você assim, nessa plenitude, eu falo: ai, que alívio, que alento, tá bom, sabe? Que coisa boa, porque assim, eu sei que a minha mãe ficou muito plena sendo mãe, mas a minha mãe, que ela parece que o DNA dela nasce mãe. E eu sinto que eu sou muito mãezona, mas eu ainda não sou mãe de uma criança. E eu sei que quando eu for, vai ser uma loucura de Iemanjá e água ainda e mais amor, mas canceriano, assim, Jesus.
Me conta como foi para você, assim, né? É isso, eu totalmente canceriana. Eu sei que eu tô tomando um tempo porque numa hora que vier vai ser uma tsunami. Então, tô É, organizando aqui internas. eu não esperava minimamente, porque, na verdade, eu namorei mulheres durante muito tempo, não esperava voltar a namorar com um homem, assim, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. E aí, num momento da minha vida, eu me apaixonei pelo Pedro, e foi um acidente, né? Eu detesto falar essa hora, eu acho acidente uma palavra bonita também, se você for pensar no quanto o acidente ele tem a ver com tudo aquilo que você não controla e é mais forte do que o que você quer, né? É mais forte do que o que você prevê, então é muito vital, né? Muito visceral. É a vida se apresentando. Qualquer acidente é a vida se apresentando. Mesmo quando é uma morte o acidente, né? É a vida se apresentando. Então, ela foi um acidente, ela foi a vida falando: oi, pá, é isso. Você está grávida, você tem 37 anos, o que você vai fazer? Né? 36, gravidez. E aí, A minha foi um acidente, o acidente mais da maravilhoso que vida, você mas podia aí ter também é vivido. isso. Também tem um momento que eu acho que você. Não foi a primeira vez que eu engravidei, assim, falando a verdade. E naquele momento eu falei, cara, eu não consigo imaginar essa criança, seja lá quem seja, não nascendo. Não consigo. Eu acho que isso aqui faz sentido de um jeito muito instintivo mesmo, assim. Essa criança vai nascer. Eu tava, assim, pra você ter ideia, eu tinha acabado de lançar meus discos, né, cuja música que eu cantei, em cuja música está presente, e eu tinha vários shows do Sesc marcados, eu já tinha feito alguns, eu tinha vários pela frente. E descobri que estava grávida, não era assim o momento, profissionalmente, era fim da picada. Assim, né? E eu não era minha mãe que podia, não é nem que podia, que conseguiria delegar, porque eu acho que a gente já está em outra fase da existência mesmo, que é, bicho, maternidade, eu respeito totalmente quem tem babá 24 horas, quem vive, não tem, na verdade, assim, eu respeito verdadeiramente todo tipo de maternidade. Eu Eu também, só não eu respeito também. pai e mãe que abandona, ou que desrespeita, ou que violenta filho. Mas assim, a maneira como você vai criar, com quantas pessoas você vai contar, aonde você vai morar, o que você vai fazer com o seu filho, isso aí, bicho, assim, não tem parada, não tem discussão, não tem crítica, não tem. Não tem. Tenha seu filho e faça a sua parte. Assim é isso. Tenha seu filho e faça a sua parte. Aí você vai ver como é que é, É sabe? isso. Mordi minha língua muito. Mordi minha língua demais sobre amigas mães que eu achava chato, discursinho. Mordi muito, pedi perdão. Inclusive, eu fiz o papel de ligar para cada uma e pedir perdão, sem elas nem Ah, saberem. Não, sem mentira! elas nem saberem que eu pudesse ter feito uma crítica um dia. Eu falei: olha, eu queria te dizer que um dia eu pensei que você era meio mala, eu queria te dizer perdão, porque olha. Mas enfim. Que maravilhosa, prima! Fez um Fiz meia-culpa a da meia-culpa da maternidade, maternidade, porque a gênia! gente acha que a gente pode falar. A gente não é mãe, a gente não pode falar. Não pode falar. Não tem jeito, não pode mesmo. É lugar de fala mesmo, sabe? É que toda mulher é mãe em algum nível. Mas para falar, tem que ter parido. Senão não dá para falar. Não dá. E aí, assim, engravidei, tive. Achei que durante a gravidez eu fosse fazer. Voltou? Fala, agora fala. Achei que durante a gravidez eu fosse fazer shows, que eu fosse ser aquela mãe que canta com 9 meses de barriga, que nem minha mãe foi, que nem várias mulheres lindas. Não. Quando eu me vi grávida, assim, eu tinha vários shows marcados. Eu falei, cara, eu não quero fazer porra nenhuma, cara. Eu só quero curtir a minha gravidez. Eu quero acordar e Que pensar no que bênção, eu que vou fazer libertação. para essa criança ser mais feliz e eu também. O que eu vou fazer hoje? Eu vou comer aveia, eu vou comer cuscuz, eu vou comer todo pão de graviola, eu vou comer maxixe, ora pronobis. Qual é a parada que eu preciso fazer para essa criança ter a melhor nutrição uterina, para eu ser a grávida Ai, que mais lindo. feliz? Eu realmente fiquei nessa onda, assim. Eu queria isso, não quis fazer show. Aí eu tive um show para fazer na Itália, logo após a minha nascer. Esse eu fiz. Eu fiz um projeto com o Pedro Luiz também, porque era um projeto de poesia e eu achava muito importante
tocar com ele, fiz, mas na grande maioria do tempo eu fiquei vivendo a minha gravidez. E depois que a minha nasceu, eu também demorei para começar a me organizar emocionalmente e praticamente para querer e conseguir voltar a trabalhar e a ter uma vida fora dessa onda que é ter uma criança. Assim. A Mia, ela é uma pessoa muito foda. Ela viu com muitos desafios, né? Porque ela nasceu perdendo uma avó, ela não tem avô, por pai de mãe. Eu já perdi meus dois pais, eu sou uma órfã total hoje em dia. Então ela já veio conhecendo uma avó que ela ia perder em um ano, ou um pouquinho mais, se tivesse durado, ou menos, né? Assim. Ela veio para um casal que já se separaria em breve, assim, a gente já não ficou muito bem logo que ela nasceu, então já era uma possibilidade forte de separação de pais. Ela veio com um irmão só de pai, ela veio com várias com desafios assim que não são nada perto de um desafio de uma criança que nasce na favela, nada disso, tá? Tô falando Claro. mesmo de desafios da elite mesmo, mas alguns desafios. E com esses desafios, que não são nada perto do Nelson Sargento, talvez tendo que vender seus ternos, ou mesmo do que aconteceu agora com esse menino que caiu da janela, ou qualquer João Pedro Marielle, ela realmente ela veio com muita força, que eu acho de verdade que vem da minha mãe. A minha filha tem uma relação muito profunda com e como você falou em cheiro lá no final no início da nossa live, eu queria dizer que a minha filha tem o cheiro da minha mãe. Sério? Ah, isso é muita Bebel, bênção, Trini. isso é muito Eu sinistro, porque assim, o cheiro mesmo, aquele cheiro que não é o perfume, que não é o cheiro, quando a pessoa acorda, da alma, da pele. sabe? Ou quando a pessoa suou, é o cheiro da minha mãe. É uma coisa muito forte a minha relação com a minha filha, porque ela fala muito da minha relação com a minha mãe. E mais do que isso, ela é uma criança que, assim, Mia nunca teve uma cólica. E eu nunca vivi. Olha só, mães, eu tenho vários dramas, tá? Fico puta pra caramba, fico irritada pra cacete, brigo às vezes. Não sou essa mãe que acha que só se fala assim. Não consigo ser essa mãe 100% maneira o tempo todo. Às vezes eu fico puta, grito, sou maluca e fico arrependida e choro, peço perdão. Mas assim, né, quando passa pilô no meu sofá, ou quando quer me desafiar, eu fico puta mesmo. Não sei, às vezes, controlar minha raiva. Não é sempre flor, não são flores o tempo todo, tá? Tem vários momentos difíceis com a minha filha. Às vezes eu quero esganar, às vezes eu não aguento mais. Mas eu tive uma relação muito linda com a Mia, de nunca ter dúvida do que ela precisava quando ela era neném. E eu acho que isso é uma coisa difícil para uma mãe, quando a criança chora e a mãe não sabe por quê. E essa experiência eu não tive. Por alguma razão. E da onde você... O que era? Você tinha uma intuição que falava, ela tá precisando comer, ela tá precisando mamar, ela tá precisando fazer comida. O que era? Era isso, instinto? Instinto. Eu acho que a gente se entendia, mas eu acho também que tem uma coisa que é o seguinte: cada criança que vem para uma mãe e vice-versa tem um desafio, né? Às vezes, o desafio de uma mãe que nunca sabe o que o filho quer é justamente esse. Aquela criança veio para aquela mãe, para que aquela mãe consiga aprender a ter calma na ignorância, né? Porque talvez, inclusive, seja uma pessoa super controladora, que sempre tem as respostas para Exatamente. né? Talvez seja Exatamente. essa Então, lição, assim, né? você agora vai ter que aprender a evoluir em algum lugar de você que faça você conseguir testar, testar, testar e tudo bem, errar, errar, errar até acertar. No meu caso, esse não era o meu aprendizado. Meus aprendizados são outros. Mas eu não tive a dificuldade de saber o que minha filha precisava. Então, assim, ela chorava. A primeira tentativa era o que era. Uau. E isso foi muito
isso foi muita sorte mesmo, assim. Isso é. Ah, E até é. hoje, Esse acidente não foi à toa, né, é, prima? Esse acidente esse não foi à acidente, os toa, né? acidentes nunca são à toa, né? Essa que é a verdade. Nunca, nunca. Os acidentes, eles são às vezes menos à toa do que aquilo que a gente provoca, porque provocou, provocou. O acidente é para ser mesmo, né? Assim, então, É isso. Concordo, concordo total, porque às vezes a gente no nosso controle, a gente limita o que que a vida quer da gente, o que que o universo está esperando da gente, né? E quando é um acidente é assim, era para vir essa criança. Talvez se você tivesse feito todo o desejo, você estaria esperando até hoje, porque estaria empurrando com a barriga, estaria botando a tua carreira na frente, estaria botando um monte de coisas, e talvez não teria vindo a Mia, ou talvez você tivesse desistido da ideia, né? total. Mesmo se você tivesse se aberto, feito todo o movimento, né, para engravidar. Eu acho Então, que na eu minha acredito muito vida, nessa. se não fosse um acidente, eu não teria tido filho, sabe? E quando eu vejo o quanto existe em mim de um ser humano que tem uma verdadeira vontade de se dedicar à maternidade, eu fico muito feliz que a vida tenha me oferecido essa oportunidade, porque eu acho que eu não teria me oferecido essa oportunidade, sabe? Eu acho que eu teria dado prioridade para outras coisas. Então é muito lindo que a vida saiba mais que eu sobre mim Ah, mesma, né? Assim, a vida, alguma exato. coisa maior do que eu disse, poxa, essa mulher ela tem que ser mãe, porque ela vai ser uma mãe muito afim. E eu sou muito afim mesmo, cara. Eu sou muito afim da minha filha, muito afim. Então, assim, isso é muito bom, né? Afinal. Às vezes tem mães que não são e que também, olha, tá tudo certo. Porque é difícil ser afim, cara. É muito difícil ser afim. E é Eu difícil ser sei. afim o E na tempo todo pessoa também, porque eu que não sou dá afim o para tempo ver. todo. Isso é vida também, né? Ai, que bom. Daqui a 10 minutos eu tô levando pra casa do pai, porque eu vou chegar em casa e eu não tenho criança. Sabe? E isso é vida, isso é humanidade, cara. A gente é assim. Eu tenho certeza que o Leozito, que tá aqui lindo, maravilhoso, vendo essa live, também pensa assim, que talvez ele quisesse deixar um pouquinho a Claudinha na casa de alguém, de uma mãe, de um avô, de um tio. 3 diazinhos só para viver, né? É isso. Foda, porque criança demanda mesmo, sabe? É foda. Tira toda, é pura demanda. Eu sinto que assim, nisso, né? Que as famílias elas vêm, as pessoas da família elas vêm para cumprir alguma coisa, para limpar algo, para evoluir, para aprender, sabe? Por que que esse núcleo de seres humanos se escolheu, sabe? Por que que caiu aqui nessa família? Por que que você caiu sendo filha da tua mãe, filha do teu pai, mãe da tua filha? Por que que a gente é prima e a gente é tão parecida, mesmo que a gente tenha convivido muito mais quando era criança do que adulta, né? Tudo isso, para mim, assim, fala desse lugar aonde eu acho que família e a própria música e essa consciência é uma coisa só, né? Porque se a gente percebe o quanto a gente evolui em família, ou o quanto a gente é convidado para evoluir em família, né? Porque às vezes as pessoas não, né? Seja para o lado de se harmonizar com pais, enfim. Vocês estão me ouvindo? Ou eu tô. Eu acho que Você tá, você tá travando às vezes, mas eu te ouço. Às vezes eu só não vejo sua imagem, mas te ouvir eu tô. Te ouvindo eu tô. acho que é espiritual para a gente habitar uma família. E ao mesmo tempo, eu sei que você é muito essa pessoa e eu também. O quanto a gente foi criando nos afetos, nas amizades, vínculos que são como família, né? Laços que suprem, né? Eu tenho muitos amigos e amigas que são meus primos que eu não convivo, a irmã que eu não tive, sabe? Assim, tem Totalmente. esse lugar aonde não precisa ser de sangue, né? E eu sinto que família é isso, né? É um aglomerado de pessoas, de duas ou mais pessoas, que tem
algum tipo de vínculo, seja de sangue, seja espiritual, seja ancestral, seja de laço afetivo, de visão de mundo, não sei. E eu sinto que tem um convite, eu acho que eu e você temos muito parecidas, assim, da gente ampliar a visão sobre o que é família, né? Porque família é pai, mãe, irmãos, primas, filho, tudo, mas é também quem a gente seleciona no nosso coração para fazer parte da nossa intimidade, É a né? família que a gente Porque os faz na nossos rua. afetos, eles são isso, e os nossos afetos são profundos, né? E o nosso coração é muito grande. Então cabe muita gente. Cabe muito afeto, cabe muito amor, né? Então, eu tenho muito amor para dar de irmã e eu dou para os meus irmãos, mas às vezes eu dou mais para as minhas amigas do que para os meus irmãos. Pode parecer super injusto e às vezes é injusto mesmo. E ao mesmo tempo, às vezes é porque são mulheres que estão aqui trocando comigo e que falam das suas vulnerabilidades, como você está falando agora, sabe? Então eu sinto que tem esse lugar assim que é para mim, família, né? Eu sou canceriana, né? Então, assim, família é uma palavra que ela engloba tanta coisa, sabe? Ela engloba cuidado, carinho, lar, pertencimento, acolhimento, amor, desafio, treta, sabe? Porque, como você estava falando no início, né? E você falando agora da sua relação com a Mia, cara, eu sou brava pra caramba também. Eu sou super meiga, super fofa, amorosa, acolhedora. Cara, mas eu também tenho um Sol Marte. Eu sou virada no giraia, com um leão de vez em quando, sabe? E essa é uma parte. E aí é uma coisa que eu acho que é legal de falar, assim, que só a minha família conhece, provavelmente, sabe? É aquele ponto da nossa sombra que só a gente tendo muita intimidade pra gente revelar. E eu sinto que família tem esse lugar, né? Onde às vezes a gente maltrata quem a gente tem mais perto, porque é quem mais vê a nossa sombra. E aí a gente vai para a rua e aí sai sorrindo e esquece que estava no mau humor do cão com uma pessoa que nos ama incondicionalmente, porque tem isso, né? Tem a certeza do amor, né? A certeza do amor dá muita garantia. É muito bom você saber que alguém te ama. E é muito bom você se sentir amando alguém, né? E quando isso se multiplica, é mais maravilhoso ainda, né? Porque o amor, quanto mais a gente oferta, mais ele transborda, mais a gente vive, mais a gente tem para dar. É uma loucura, né? O amor, ele é a nossa essência, né? Então eu fico fazendo essa reflexão, assim, o quanto, por exemplo, a minha mãe, meu irmão, eu tô aqui passando a quarentena com eles. Cara, o quanto eles já viram ataques meus que ninguém mais viu. Nem relacionamento amoroso, sabe? Eu acho que relacionamento amoroso, os ataques são de outra ordem, pegam em outros lugares. Então, assim, como é curador, como é desafiador e como é lindo você poder ter pessoas que justamente seguem com você na luz e na sombra, né? É muito forte isso. É muito forte. Assim, É, acontece. na doença mesmo, né? Aquela coisa assim que não tem tipo. Bom, pelo menos não pra mim, né? Assim, não tem opção. Eu não vejo na minha família assim uma opção de você, sei lá. Eu tô doente, não existe opção na cabeça da minha mãe dela não estar do meu lado. Não existe opção dos meus irmãos, do meu pai, meu pai, sabe? E eu acho que isso é uma coisa de muito privilégio que eu tenho e que me deu muito essa base de privilégio mesmo, de família que por todos os desafios que possam existir, tem um vínculo. E esse vínculo é um lugar que, assim, a gente se dá a mão. E eu não vou deixar você estar na merda sozinha, sabe? Enfim, baixou aqui alguma coisa em que eu precisava falar sobre isso. E eu acho Não, que a eu gente. acho que isso é fundamental, até porque, assim, esse é o lugar que a gente perde quando a gente fica órfão. O que acontece, a orfandade, ela tem várias camadas, né? Uma delas é isso, você perde o amor incondicional. Acabou. Eu não tenho de ninguém um amor incondicional, de ninguém. Minha filha não me ama incondicionalmente, porque filho não ama pai e mãe incondicionalmente. Quem ama incondicionalmente é pai e mãe, é avô, avó. Filho não. Então, quando você perde seus pais, você perde isso. E você perde. Então, você perde uma casa, que é uma casa que é a construção fundamental
da sua profunda liberdade, né? Onde você é completamente livre? Na casa do seu pai e da sua mãe. Mesmo que eles sejam, claro, né, gente? Tem pai e mãe muito maluco por aí também, que condena, que mata. Eu tô falando um pouco da minha experiência aqui. O que que você perde? Você perde o telhado da liberdade. Porque teto, porta, janela, pode ser uma profunda liberdade também. Que é aquilo que te abriga irreversivelmente. Não importa o que você é, se você é aquele pai, aquele pai, aquela mãe que se você for um bandido, você vai ficar na casa deles. Se você tiver matado alguém, se você tiver estuprado alguém, se você tiver roubado os próprios pais, vão te acolher a qualquer preço em casa, né? É aquela situação da mãe que é engraçado que eu me lembrei agora, eu estou fazendo um projeto sobre prisões, pensando sobre prisões. Olha que lindona! Beijo, meu amor! Igreja lesbitariana incrível. O que você está fazendo? Ai, que O que linda, você está fazendo, gente, essa mulher? Nossa, daqui a pouco eu vou ter que parar para falar sobre essa mulher, que todo mundo tem que seguir essa mulher, que é uma cantora incrível, maravilhosa. nome. Ela é Maravilhosa. demais, ela é demais. Casada com a Doralice, casal maravilhoso, incríveis que fazem o Preta Leveza, cantam maravilhosamente bem, fazem um trabalho foda, antirracista, feminista. Yes. Duas pretas lindas, maravilhosas. Amo de paixão. Mas voltando. Então, assim, você perde esse teto, você perde essa casa. E aí você vira. Você perde isso e você perde o escudo cronológico. Ou seja, o próximo a morrer é você. Tem quem morra antes de você. No seu imaginário genealógico, né? E isso parece um discurso intelectualoide, mas isso é muito profundo na essência humana. Quando Sim. você perde o cronológico, que são as pessoas que vieram antes de você, você se sente mesmo uma partícula solta no universo, de uma maneira muito visceral, né? Então eu não tenho nada a não ser eu mesma. E quando você tem uma filha, um filho, filhos, que seja, né, assim, é mais, parece que isso te segura, e de certa forma te segura, mas ao mesmo tempo é mais profunda a sua sensação de vulnerabilidade mesmo, porque é contigo, mano. Bro, é contigo, ponto. Então, não tô aqui querendo fazer discurso de amem seus pais, amem seus avós, cuidem de todo. Não é isso. Não, Mas não. porque assim, É valoriza. O que faz uma falta do caralho, você tá galera. falando é dê valor, você perder, você vai sentir muita falta. É isso, né? E você pode até estar na hora que você. Porque tem um processo, por exemplo, o primeiro ano de orfandade é uma coisa muito maluca. Você tá fora, fica flutuando, você ainda não entendeu. E eu acho que é um processo muito longo de ter várias fichas que vão caindo durante muitos momentos. Para mim, por exemplo, fez um ano de morte da minha mãe, parece que eu passei de fase em outro lugar. Tem que aprender a nadar no marzinho lá do Mario Bros, entrar no tubo, subir no tubo. Outra coisa, não é só jogar o foguinho, voar com a peninha. Você começa realmente a entender outras fases mesmo. São várias fases, assim. Você vai caindo em muita e tal. Ainda mais no meu caso, é porque assim, eu perdi meu pai e minha mãe, mas a minha mãe, para quem não sabe, era mesmo a minha família, meu pai, minha mãe, minha vida, assim, né? A minha grande estrutura que me concebeu e que me sustentou a vida inteira foi a minha mãe, assim. Meu pai, infelizmente, era muito criança para dar conta de paternidade, essas coisas que a sociedade aceita e que ele era mais um desses. Sem mágoa, tudo bem, mas ele foi um pai mais difícil, assim, não conseguiu dar conta. Minha mãe, então, deu conta de tudo, né? Então, a perda da minha mãe é a É uma perda de perda de um pedaço muito grande de mim mesmo, assim. Acabou. Mesmo ela sendo a Beth Carvalho, mesmo ela continuando, mesmo a gente pensando em espiritualidade, mesmo tem uma coisa que é o seguinte: não tem para quem ligar.
Olha, eu sou muito amada, eu amo muito, eu tenho grandes amigos. Isso é uma coisa que. Se alguém me falar assim, Luana, o que você faz melhor na vida? Eu sambo bem e faço amigo. Sinceramente. Faço umas coisas legais também, mas assim, eu faço amigo bem. Eu faço amigo bem, eu cuido de amigo bem, eu sou muito maneira nesse lugar, eu dou muito valor a isso. Tenho grandes amigos, família fora da minha família, sabe? Mas mãe, aquela pessoa chata pra caralho que você vai ligar porque o bicho pegou, sabe? Aquela casa para onde você vai, o bicho tá falido, quarentena, acabou o dinheiro, acabou. É aquela casa, é aquele lugar, aquele espaço. É a liberdade, né? Mãe e pai podem ser uma castração, eu entendo, mas pai e mãe pode ser o espaço de mais profunda liberdade que um ser humano tem. E eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Então, falo desse lugar de fala, né? De quem é órfão total, sem avó, sem avô, sem pai, sem mãe. Isso começa em mim, né? A minha família começa em mim. O que a minha filha tem? Eu, do meu lado, né? Ainda bem que ela tem um pai, uma avó, um avô maravilhosos, tio, tia, tudo maravilhoso. Mas assim, do meu lado, eu só tenho eu. É difícil até, porque às vezes é meio covardia, né? Ainda bem que ela é louca por mim, porque às vezes eu fico pensando, ai meu Deus. Do lado de lá tem irmão, tem prima, tem. Do meu lado tem eu. Então assim, haja, né? Tem que gastar muito. É, mas esse vínculo de vocês, olha, eu sinto que mãe, realmente, assim, eu vejo nos trabalhos que eu faço, né? Faço muito trabalho, né, com mulheres, trabalhando feminino há muitos anos. E quando a gente vai fazer ali um lugar de um resgate, né, de pai, de mãe, de cura de masculino, de cura de feminino, mãe é um buraco muito mais embaixo. É um negócio mais profundo que acontece em giros que eu faço são quando a gente começa a trazer a energia da mãe, sabe? A energia do resgate com a mãe, da energia. É uma relação realmente que é das células, sabe? A gente habitou aquele oceano durante 9 meses e mesmo que a mulher tenha sido adotada, que a pessoa tenha sido adotada, né? Esse vínculo, assim, de quem te ama incondicionalmente, realmente, assim, eu sinto que eu acredito que pai também possa amar incondicionalmente, óbvio, mas eu sinto que tem um buraco que é essa coisa assim de, cara, veio de mim, né? Né? Vamos falar da maioria, né? Não estou falando das pessoas que foram adotadas, etc. Mas assim, eu sinto que tem um lugar assim, onde realmente eu me lembro de uma vez da minha mãe eu estava falando alguma coisa de alguém que eu estava magoada, enfim, e eu dei assim, falei uma coisa super venenosa, assim, sabe? Você se ferrou, sabe? Tava magoada e me senti vingada por algo que deu errado. Logo depois eu falei, nossa, foi pesado isso que eu falei. Aí a minha mãe riu e falou, ah, filha, às vezes você é meio cobrinha, tá tudo. Porque eu falei, gente, isso é privilegiadas que somos, né? Que temos e tivemos mães muito, né? Aquela base, né? Aquela estrutura, né? E isso nos formou também mulheres muito firmadas, né? É um lugar realmente que é um. Achei lindo isso que você falou, dessa liberdade total para você ser. Isso é muito Teve lindo. uma pessoa que falou aqui, Érica, liberdade delimitação. Oi, gente, vamos voltar aqui. A gente, a live encerrou, tivemos 1 hora de Na Essência, falando sobre família e música com a minha prima amada Luana Carvalho. O papo tá tão bom que encerrou assim, pum! Já deu 1 hora, então a gente vai continuar mais um pouquinho. Luana tem compromisso, mas a gente vai continuar mais uns minutinhos aqui juntinhos, tá? Vem, prima, vou te aceitar aqui. Vamos ver.
Bem-vindo todo mundo. Vamos continuar nesse papo. Prima, já Gente, passou Vitor, uma ó, hora. Érica Benfica, eu estava falando que a Érica Benfica falou Fala. da liberdade delimitada pela segurança. Eu não sei se ela quis dizer com isso uma coisa boa ou ruim, ou se simplesmente falou uma coisa bonita, como que é bonito mesmo essa frase. Mas eu acho interessante a gente pensar na delimitação, né? E na segurança como uma coisa boa, porque o limite, né, pode ser amor nos melhores desdobramentos da palavra, assim. Também tem esse, então eu fiquei pensando também sobre isso, sobre o quanto a família às vezes é o lugar mais profundo de limites que a gente tem, e o quanto o limite pode salvar e quanto o limite pode ser libertador, como já dizia, bom, não vou nem dizer como já dizia, mas assim, o limite o limite pode mesmo trazer muita liberdade para a gente. Quem entrou aqui também, não sei se ainda está, foi a Mariana, a Nana. Ah, Prima, Nana! prima amada do coração. Ah, beijo! Beijo para as nanas. Ai, eu Mas, sinto ó, coisa de liberdade com segurança. Eu acho que é tudo que a gente almeja numa relação, né? Porque não só familiar, né? Mas se a gente pensa num relacionoso, e é sempre onde pega os problemas de uma relação amorosa são de liberdade e ao mesmo tempo onde eu tenho que conceber essa liberdade para o outro e onde eu quero segurança e o outro equilibrar esses dois. Então eu sinto que a família, ela é a o gente tem que melhor. fazer uma live só sobre relação amorosa, prima. Vamos fazer? Você topa? Fazer uma nova? Vamos fazer. Vamos Sobre fazer esse uma tema? extra Vamos fazer uma sobre esse extra. tema. Vamos. Fechou. Oba! Eu amo falar sobre. E... Eu acho que tem tudo a ver a gente falar, até porque temos muito a falar sobre o assunto, né? Porra, Então, enfim. porra, porra, Porra. porra. Então eu sinto que a família é realmente essa coisa da liberdade de ser você, né? De você ser você nas luzes, sombras, loucuras, tudo, as lapidações do seu ser humano, né? E ao mesmo tempo a segurança de você saber que é isso. Tem apoio, teto, briga, mas tem amor, enfim. E ai, sei lá, prima, tô com uma vontade. Eu queria estar agora na sua frente, dando um abraço, a gente fazendo essa live juntas, sabe? Assim, aquela coisa em câmera. Ainda mais, gente, tem uma pessoa, desculpa interromper, mas tem uma pessoa, Dulce, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Coisa Que coisa. maravilhosa, gente. Amém, a internet, né? A internet. Amém, internet, cara. Uma pessoa do Mato Grosso do Sul aqui vendo a gente falar de família. Acho a internet genial. Eu abri uma comunidade online, prima, que tem mulher do Brasil inteiro e tem gente de fora do Brasil. Eu falo, gente, quando que a gente poderia fazer isso se não fosse pela internet? Numa quarentena, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa. Não estaria podendo se encontrar para Não, fazer. a gente mesmo tenta se encontrar 1 milhão de vezes, nunca consegue. Aí a gente marca uma live Exato. falando de assuntos que a gente não fala. Assuntos que a gente nunca falou. Exatamente. Eu acho que a quarentena tá me trazendo muito isso, assim, esse lugar de um resgate da essência mesmo. Por isso que eu quis dar esse nome, né, de Na Essência, porque, assim, resgate da essência, do que é essencial, de assuntos, de pessoas. Eu não sei se você tá sentindo isso, mas, assim, para mim tá dando uma limpada danada. Tá me dando uma clareza, sabe? Tá me dando, assim, isso aqui eu não quero mais para mim, esse assunto já não faz mais sentido, essa pessoa, esse hábito, esse padrão meu, entendeu? Assim, e eu acho que é isso, assim, eu querendo me aproximar de você, a gente já falou sobre isso, eu tive no Natal na sua casa, tudo assim, e aí vem a quarentena e falo, prima, então vamos fazer uma live? Vamos então se aproximar, vamos viver, na verdade, aquilo que a gente anseia no coração, sabe? Vamos agir. E eu sinto que isso é algo que tem me trazido forte, ainda mais nessa quarentena, sabe? Assim, não é para amanhã, porque a gente já não tem mais noção de controle. E o controle sempre foi uma ilusão, né? Essa coisa de achar que o amanhã tá garantido, né? Quem já perdeu alguém que ama, né? Você perdeu sua mãe, não tem nada de garantido no amanhã. A gente precisa garantir o agora, é o hoje.
Então agora, sabe, eu quero estar mais perto da minha prima. E agora eu quero, sabe, chamar a minha prima para compartilhar a sabedoria dela e a essência dela na minha rede, porque a minha rede é a extensão de quem eu sou. Porra, que maravilha que a gente está podendo fazer isso. Tô falando porra beça, né? É bom que a nossa família, né? A família Carvalho praticamente não fala palavrão, né, prima? Importante deixar claro que a gente tem esse probleminha. Porra! Importante deixar claro. Né? Não é que o presidente da República tem esse direito, tá? Se deixar muito claro isso também. Não, não mesmo. Porém, Muito... entretanto, a família Carvalho também não é exatamente um exemplo de... Não. Mas, né? Mas assim, a gente tem isso, né? Essa liberdade, inclusive, de expressão, né? É uma liberdade de falar e de sair um pouco desse lugar. Eu sinto que a nossa família, agora vamos falar um pouco da família como um todo, né? A família Carvalho é uma família muito forte de matriarcas, né? De muitas homens incríveis também, claro. família de mulheres. Mas é uma família de mulheres, né? Muitas mulheres. Então, Patriarcal. como a gente foi criada num sistema já muito feminista, Manda né? gará! Desculpa, vai. A gente já foi criada num sistema familiar já muito feminista, porque as mulheres mandavam, né? As mulheres tinham uma coisa de uma liberdade. Assim, minha avó tinha coisas, trabalhava. Isso em 1900 e, sei lá, 40, tava a minha avó trabalhando, tias avós, todas, né? Independentes e ganhando seus dinheiros com autonomia e fazendo e acontecendo e muito talentosas, criativas, todas numa jogatina, né? Amavam jogar carta, amavam falar e eram muito amigas, né? Muito amigas, Muito amigos. muito conviviam Muito muito, unidos, né? Os avós todos, assim. muito unidos. Minha avó, vovó, tio Aníbal, tia Gardênia, tia Glicínia, todo mundo era assim, saía um, entrava outro lá em Búzios, lá em casa. E uma família de gays, né? Numa época em que ser gay era muito complicado, né? Assim, a gente tem tia-avó gay, cara. Tinha avó gay, exatamente. Ou seja, quanto já tinha essa liberdade para você se Muito expressar. racista, né? Uma família, infelizmente, com muitos É, racistas, porque uma é. família do Piauí, com aquele vício coronelista holandês, Outra, muita repressão. mas Cabeça muito pelo fechada. menos por um lado, muito, assim, vivemos Muito, situações muito difíceis nesse sentido, né? Assim, temos, porque inclusive, negros na família que foram maltratados por parte da família, o que é muito triste. Até o fato da minha mãe ter trabalhado com samba a vida inteira e ter sempre engendrado todo tipo de gente em casa de todas as classes sociais, de todas as raças. Isso era um problema, assim. Mas temos essa coisa muito louca que eu tenho uma tia-avó gay. Imagina em que época ela era gay, né? É muito impressionante isso. Eu me lembro, a mamãe conta uma história muito engraçada, que eu não lembro de quem era, mas era a... Como é que era a história? Era a avó dela contando que viu uma das filhas, entrou no quarto e falou: Ai, eu bati a porta logo, porque pareciam duas cobras enroladas. Vovó sua, vovó. Não, e para falar de duas mulheres, duas cobras enroladas, Duas maravilhoso. cobras de duas mulheres, porque estavam assim, né? Imagina como é que estavam, né? Cobra, mas usou a palavra cobra. Mas a gente tinha também uma coisa que era o seguinte: eu tinha uma tia-avó, a tia Vavá, Ai, maravilhosa. maravilhosa, que inclusive tia Vavá, não sei se você sabe, mas tia Vavá, ela é muito íntima da família do pai da Mia. Jura? Muito, eles tinham casa vizinha em Mauá. Então, assim, o Pedro jogou muita tranca com a tia Vavá. Os avós da Mia jogaram muito. Uma coincidência muito linda. A tia Vavá é uma interseção na nossa vida que é muito linda. Tia Vavá, porque eu namorei 6 anos, assim, na minha adolescência. Eu namorei dos 14 aos 20, uma coisa assim, ou 5 anos. Eu namorei muito tempo, o mesmo cara, e acreditava muito. Eu sou monogâmica, mas assim, era uma coisa meio moralista mesmo, fiel, papapá, aquele namorado e tal, não sei o quê. E a tia Vavá falava: Minha filha, quantos você tem mesmo? Eu falava: 16. Ela falava: Tá trepando com o mesmo homem há quanto tempo mesmo?
Eu dizia, que isso, tia? Meu namorado. É o quê? Vai Ai, casar? Vai o quê? Vai noivar? Vai casar? Vai trepar com uma? Vai ter uma piroca? Vai casar com esse, vai ficar com esse pra sempre agora. Não vai experimentar mais nada. 16 anos não experimentou mais nada. Não é possível um negócio desse. Eu aqui com uns 80, tô querendo um monte. Você aí com 16, com um sol. Desde quantos anos esse menino aí? O quê? 13? Não é possível. ai, gente, que coisa maravilhosa. Demais. Pai, Olha, bem seu papo. você, pai. Meu pai é família. Papai nunca entra nas minhas lives, pai. Mamãe tá aqui, João também, todo mundo aqui batendo ponto. Mas João olha só, também. Quero mandar um beijo pro João, fofo dessa vida que o falou que João eu e a não mamãe estou sozinha estão aqui. com vocês. Uhum. Desde Cotoquinho. Olha, esse Cotoquinho, que agora é um chefe de cozinha e que é hostess no lugar mais badalado de Botafogo, que não tem mais badalação, mas já teve. Já, agora ele é gerente de um outro. Eu fazia macarrão para ele, ele dizia, não tá bom, tá bom, não tá bom, tá bom. Entendeu? Com 3 anos de idade, eu fazia macarrão para ele, ele me dizia se estava bom ou se não estava bom. O que vocês acham disso? Sério? A vovó é Glantine, né? Vovó, irmã da tia vovó, enfim, tia da Beth, sua tia-avó também. E que cozinhava, né? Como a família Manu, cozinhava bem, né? Senhora. Olha só. Ah, eu devia ter pego um vinho para essa live também. é porque a Manu, que está aqui na live agora, entrou uma amiga minha de infância, que Ah, ela é dona do Prosa na Cozinha. Sabe aquela galera foda? Era um restaurante do Jardim sei, Botânico que agora eles sei, fazem entrega, maravilhoso. entregando inclusive uma. Não, foda. Aulas de culinária incríveis e eles agora estão entregando uma cesta semanal que eu recomendo para todo mundo, que é uma cesta absurda, produtos de uma galera de pequenos produtores orgânicos, foda. E a gente tem uma comunidade, só minha e dela. Eu estou estudando vinhos naturais e ela também está super entretida com vinhos naturais e a gente ama vinhos naturais e trabalha com e estuda isso e tal. E aí a gente pede os mesmos vinhos dos mesmos lugares. Então ela entrou agora e perguntou: o que você está tomando? Qual é o que você está tomando? Aí eu estou mostrando para ela que eu estou tomando o indígeno, rosato. Foda, amiga, te amo, Ah, obrigada. que maravilha. Eu quero essa dica depois, prima. Amo vinho. Tô precisando até de umas indicações orgânicas também. Tô querendo ficar mais, cada vez mais conectada com a terra e Vinho com é muito importante que não tenha muito. sulfito. Exato, exato. Mas, prima, a gente podia ficar aqui até amanhã, né? Tá fácil. Mas assim, eu sei que você tem. São 8h30, você tem compromisso às 9, né? Vamos ficar mais uns 15 minutinhos? Pode ser? Pode, eu posso ficar, eu posso ficar. Eu tenho Tá bom. compromisso, posso ficar. Então me conta uma coisa, prima. O que está sendo essencial para você nesse momento? Nesse momento do mundo, da sua vida, nesse momento com Mia em casa, nesse momento com sua mãe tendo feito a passagem, tipo, é global, assim. Nesse momento eu tô falando de um grande guarda-chuva da Luana. Nesse momento, Lua. O que tá te mantendo sã, prima? O que tá sendo Fora vinho, essencial? Fora vinho diário. vinho e música. Música é a arte, cara. É a arte mesmo. Que é uma coisa que eu acho que eu estava até falando um pouquinho antes de cair a primeira vez. Assim, eu tenho tentado manter um contato forte com os meus amigos, de HP, de Zoom, da gente se falar. Eu estou começando, confesso, a ter uns espaços de corredor de confiança, que é o que eu chamo, que são pessoas quarentenadas muito próximas que a gente meio que combina. Olha, a gente só faz coisa que a gente combinar junto, só pode. Porque eu tenho uma situação que é a guarda compartilhada, né? Assim, eu tô. Sim. A Mia tem ficado 3 dias na casa do pai e 4 dias na minha casa. Isso está sendo muito saudável para mim, porque é muito importante nesse momento em que eu estou sozinha, fazendo tudo, né? Porque assim, eu faço tudo, tudo. Desde um disco, que foi o que eu fiz agora, que não sei nem como, em 2 semanas eu fiz um disco, Caraca. até lavar louça, arrumar a casa, limpar a piscina. Porque assim, ai que legal, eu moro numa casa com piscina. Vai ficar numa casa com piscina na quarentena. Muito bonito, muito bonitinho mergulhar, mas e limpar? Uhum. Sabe? Vai ficar numa casa cheia de mato, aceroleira, amoreira, lindo, que beleza, mas e podar, né? Não é só, quer dizer,
o que é o paraíso se transforma num pequeno inferno que a gente tem que cuidar, na mesma Sim, proporção que existem infernos, como eu não vou parar de dizer isso e não quero me sentir leviana. Eu sou muito privilegiada. Eu não estou falando do lugar de uma pessoa menos do que completamente sortuda e privilegiada, por é favor. isso. Sim, Não vou sim. nem comentar dramas reais, mas sou eu falando da minha vida, não tem como também estar num lugar que eu não estou, né? Eu não estou na favela recebendo um tiro na cabeça agora. Tô do lado da favela, na Rocinha, ouço, mas sou branca. Isso é muito triste. Mas é real o estado de privilégio em todos os sentidos. Então, assim, falar com os meus amigos me ajuda muito. É uma coisa que tem que ser diária. Eu sou uma pessoa que sabe ficar sozinha muito bem, mas que precisa muito da manutenção das amizades. Assim, eu preciso saber como os meus amigos estão. Eu preciso dar amor para as pessoas. Eu não sei viver sem dar amor. Não sei. É uma necessidade muito visceral. Então, esses áudios de como é que você tá, me conta, me fala, me manda foto, me manda vídeo, me, eu sobrevivo por causa disso. Ter feito esse disco em homenagem à minha mãe é um grande momento da minha vida. Assim. Para quem não pegou você falando isso na live anterior, conta um pouco desse disco, conta do lançamento, fala da data. Vamos lá, se divulgue, prima, e fale qual é qual Eu comecei a fazer um disco novo esse ano, para lançar, que era para ser lançado no meio do ano, mas por causa da quarentena foi passado mais para o final do ano. Por não nem pensar no que seria gravar um disco para lançar no meio do ano com a questão da quarentena, com o isolamento e tudo mais. Só que aí eu queria fazer alguma coisa em homenagem à minha mãe, um projeto em homenagem à minha mãe, e decidi. Aí eu resolvi fazer primeiro de tudo. Porque assim, quando você é filho de uma pessoa muito famosa, muito importante para muita gente, você tem obrigações nem sempre simples, né? Você tem um compromisso com um legado. Eu não necessariamente quero, no dia que minha mãe morreu, fazer uma live. for. Sim, muito importante que fique claro. A última coisa que eu queria fazer no dia que minha mãe morreu, um ano atrás, era uma live. Eu queria deitar na minha cama, me enfiar debaixo do meu cobertor e pensar no que vai ser minha vida nos próximos anos sem a minha mãe. Eu não tô afim de fazer uma live. Só que eu tenho que fazer uma live. Assim, não é nem uma live, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque existe uma obrigação de se fazer alguma coisa, senão você é uma pessoa omissa que não ama sua mãe. Tem muitos vieses disso que eu tô falando, mas a realidade crua mesmo é meio isso. Assim. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ué, cadê a filha da Beth Carvalho? Por que ela não faz nada? Por que ela não foi? Por que ela não veio? Por que ela não falou? Então vamos fazer. E aí o que eu pensei foi, bom, vamos fazer alguma coisa que faz sentido para mim. Sentido para mim é, realmente no dia 31, 30, que foi o dia que ela morreu, né, de abril, não dá. Não vai dar. Porque eu vou lembrar da sala do hospital, do quarto em que eu estava esperando a máquina parar. Eu não quero falar com vocês. Com todo o amor que eu sinto por vocês. Não quero falar com ninguém. Mas no dia seguinte, que foi o dia que ela foi cremada, que foi um dia mais coletivo, que foi um dia que teve o velório no Botafogo, que foi muito lindo e que foi muito emocionante, e que é o dia do trabalhador, porque a minha mãe é tão genial e tão cirúrgica, que ela morre num dia para ser enterrada no dia do trabalhador. Não existe coisa mais linda do que isso. E que é também uma sexta-feira, e aí eu pensei no projeto 6 e meia, que era um projeto muito importante, que acontecia, extremamente popular, coisa raríssima hoje em dia, né? Que era um projeto no Teatro João Caetano, todas as sextas-feiras, às 6 e meia da tarde, a R$ 2, equivalente ao que era R$ 2, você assistiu um show da Beth Carvalho, da Uau. Alcione, do Chico Buarque, do Nossa. Caetano, né? Uma coisa maravilhosa. E minha mãe era uma frequentadora assídua desse projeto. Eu vivia naquele João Caetano, tanto como bailarina, quando era mais nova, quanto como filha da cantora nesse projeto. Então eu resolvi fazer uma live às 6 e meia, em homenagem à minha mãe. E como uma... Mas no dia 30, eu falei, o que eu faço? Já sei, vou fazer uma playlist, que é uma coisa que eu faço antes e só libero no dia e fico quietinha no meu canto. Com as músicas da história da minha mãe que me comovem mais ou que e tal.
E para fazer isso, eu passei umas semanas, né, ouvindo diariamente toda a obra da minha mãe, do início ao fim, a obra que está digitalizada, porque tem coisa que não está digitalizada, porém estará, porque eu estou trabalhando para isso. Tudo da minha mãe vai estar disponível para todo mundo em breve. Mas enquanto não está, o que está disponível, eu fiquei ouvindo para poder fazer uma playlist. E foi muito emocionante, Filha. claro. Imagina você ouvir a trajetória inteira da sua mãe de novo, do início ao primeiro disco até o último, né? E o mais bonito de tudo isso foi que eu falei, meu Deus do céu, essa mulher, mais do que gênio, que eu sempre achei que ela fosse, ela é um gênio mesmo. Porque o repertório da minha mãe é uma coisa praticamente impecável, assim. Eu, de discos de 13 músicas, às vezes eu não conseguia selecionar menos de 10. Uau. E olha que eu fui criteriosa, assim, eu não quis, por exemplo, coisinha do pai, vou botar porque ninguém quer ouvir, mas não acho que deveria estar, porque todo mundo já conhece. Mas mesmo assim, né, claro que eu botei por compromisso histórico, é uma música fundamental na vida da minha mãe, mas muito difícil. E aí, nessa audição da playlist, eu fiz um disco. Que eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer um disco em homenagem à minha mãe, já sei que músicas eu vou cantar e por que eu vou cantar. Que lindo. Então, o que me veio na mente foi uma coisa que eu fiquei com muita. Eu fiquei pensando muito sobre o fato de que a gente saiu do carnaval, que é a grande celebração dos corpos, uma ode ao suor, né, as partículas divididas, a bactéria compartilhada, Dividido. Tudo dividido. e entrou imediatamente numa quarentena de cinzas, né, numa quaresma que virou um isolamento anticorpos, literalmente, antipartícula, antibactéria, antitoque, que é o oposto do carnaval. É Mas que verdade. ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, puxa, mas que coisa louca, né? Porque todas as músicas que eu resolvi querer gravar da minha mãe falam do carnaval. Por que que eu quero falar do carnaval? Primeiro porque a gente sai a última memória que todos nós temos de vida fora de casa é o carnaval. É verdade. A minha é. Graças a Deus eu Mesmo que vivi. você não tenha ido para a rua de É isso. fantasia, mesmo que você tenha ido para a serra, você foi É, para o carnaval. é isso. É isso. E aí, o carnaval, ele seja qual for o seu comportamento escolhido durante esse período, ele é uma suspensão. Ele é uma suspensão, né? Você sai dos boletos, você sai da sua Tá. casa, você sai Programa. do término triste, você sai da maternidade difícil, você sai para uma suspensão, que é um estado que você admite de alegria, ou de descanso, ou de torpor. E fica nesse estado, que é meio fora da realidade, né? É. E a quarentena, eu acho que é um pouco isso também. Uhum. A gente está fora, Da realidade. totalmente É dentro, uma totalmente realidade. dentro, porque sabe? Então eu comecei a tentar entender quais eram o que é esse paradoxo entre o carnaval e a quarentena e o que são as semelhanças entre o carnaval e a quarentena. E comecei a ter vontade de fazer um disco que falasse do carnaval, como se o carnaval também pudesse ser a quarentena, né? Então, falar do carnaval falando da quarentena. Então, eu escolhi 6 Maravilhoso. músicas da minha mãe que falam do carnaval. Não são necessariamente músicas de carnaval. Tem uma música só, que é uma mais famosa, que não fala a palavra carnaval, mas fala de festa, mencionando o carnaval. E aí chamei o Cassim, que é um cara que eu amo de paixão, que é um puta produtor e que tem uma relação muito profunda com o trabalho da minha mãe. É um cara que conhece muito. Ele faz uma subversão do samba, ele faz uma subversão. A gente fez uma subversão, são versões, nada puristas. É claro que tem um lugar que fala da sonoridade que me interessa. Não deixa de ser samba, porque tudo é samba. Mas é a minha sonoridade. Mas é o Cassim, que é um cara muito ligado, que sabe muito de samba, embora esteja fazendo um projeto diferente disso. E convidei também um cara que é um cara que, inclusive, vai fazer o meu disco mesmo de inéditas, de composições minhas, que é o Vovô Bebê, que é um menino muito, muito legal, muito interessante, tem um trabalho muito especial, totalmente diferente de mim, e por isso mesmo que eu chamei. E ele virou um parceiro, é quem faz o violão e a guitarra do disco, e ele tem um estúdio, a gente tem trocado, a gente tem convivido, né, na quarentena. Ele é um dos caras que eu escolhi estar perto durante a quarentena, então deu pra gente gravar. E aí, então, eu tenho esse parceiro que é o Vovô Bebê,
E tem o produtor que é o Cassinho, o disco sai dia 10 de junho, em todas as plataformas pela Alta Fonte. São 6 músicas em homenagem à minha mãe. Ai, Músicas que falam dessa quarentena carnaval que a gente está vivendo. prima, que Espero que vocês lindo, gostem. maravilhoso. Eu quero já, 10 de junho. Qual é o nome 10 do de disco? junho. 10 de junho, Gêmeos, Lua Cheia ainda. O nome do disco é Baile de Máscara, Vale de que é o que a gente máscara. tem para Ai, fazer, né? Dança. máscaras, sim! Máscara da quarentena, máscara de carnaval. Sua gênia. Cara, baile de máscara é muito bom esse nome. Cara, É essa muito história é foda, porque eu falei assim, baile de também. máscara. Será que alguém vai entender o que eu tô falando? Eu falei, vou ligar para Marcos Porra. Preto. Marcos Preto é um cara incrível que trabalha com a Gal Costa e que trabalha com vários artistas, Nando Reis, enfim. É um entendedor de música que dirige shows e que acompanha carreiras e que é um cara muito maneiro, muito que eu amo, pisciano, que eu amo de paixão e que conheci por causa da turnê da Gal e eu falei, vou ligar para ele e vou falar, Preto, baile de máscara, o que você acha? Ele, quê? Eu ainda falei, Cara, eu tinha pensado em 2 nomes. Um outro, só falei por falar e baile de máscara. Quando eu falei tal, tal, tal e baile de máscara, você não vai nem comentar com você, baile de máscara agora. Já entendi não, totalmente, cara. Aí eu falei, porra, era tudo que eu precisava. Aí eu falei, mas você acha que ninguém vai entender o que eu tô dizendo? Ele falou assim, Luana, quem não entendeu na primeira linha vai entender na segunda. Então, assim, é esse. gente, baile de máscara é genial, é maravilhoso, é exatamente isso que você tá falando, da junção do carnaval com essa quarentena maluca, todo mundo saindo de máscara. Ai, gente inteligente, obrigada. É muito bom isso, muito bom. É muito bom ter gente inteligente ao nosso redor, sabe? Que nos ajuda a pensar, que sai da caixa e cria coisas em cima do óbvio e ao mesmo tempo é. Cara, isso é muito maravilhoso. Então, assim, tô animadíssima. Você não quer dar uma palhinha? Não pode. Ah, não, a gente combinou, né, que você não tinha ensaiado, prima. Tô te botando na fogueira aqui, é sacanagem minha. Mas tem uma música que eu posso cantar, Tá, só o canta uma início da música, que é o seguinte. qualquer que seja, mesmo que não seja Eu já tô rouca, bêbada, tudo errado. Mas é porque tem uma frase, um verso. coisa, tá essencial, não precisa estar perfeita. Primeira música do disco começa com a seguinte frase. Hum. Essa música é do primeiro disco da minha mãe. Tem 2 músicas do disco que são do primeiro disco da minha mãe. E a música diz assim: para suportar um mundo de desilusão, vou levando como escudo o meu coração. Para suportar um mundo de desilusão, vou usando como escudo o meu coração. Ah, se não fosse o samba, ah, se não fosse o canto. Como é que é? Ai, meu Deus. Ah, se não fosse o samba e os cantos da vida, não acharia jamais a tristeza esquecida. Quando meu peito se abre, a dor se desfaz. Voam pra longe a maldade e os doridos ais, neste mundo de incerteza e desamor total. Cada samba de tristeza é mais um carnaval. Nesse mundo de incerteza e desamor total, cada samba de tristeza é mais um carnaval. Acho que essa mensagem, né, assim, para quarentena é o que eu tenho para dizer mesmo. É a música que Arrepiada, prima. tem uma relação muito boa com todas as pessoas com quem eu me relacionei amorosamente, assim, amantes, né? E aí eu tive vontade, por alguma razão, de mandar a primeira versãozinha mesmo dessa música para todas as relações que eu tive que foram mais importantes para mim. Para entender o que eles diriam, assim, elas diriam e tal. E o mais curioso foi que todos eles me responderam alguma coisa parecida com: essa música é muito você. Você é essa pessoa que joga no mundo
o seu coração como escudo. E eu achei isso tão bonito porque foi assim a certeza que eu precisava para começar o disco com essa música. Essa é uma música que fale de um momento que eu acho que todos nós deveríamos estar fazendo, que é assim, cara, você me ama, seu filho da mãe, cara, você vai é assim que você me representa, sem nenhum respeito por mim, nem por nenhum dos meus concidadãos, ninguém. Então tá bom, eu vou te dar o que eu posso te oferecer, realmente é o meu coração. O que que a gente tem? Sabe? Então é isso, vou fazer minha música, você faz a sua live falando de amor e de mulheres e de feminino, e a gente vai oferecendo o que a gente tem de amor, porque é tanto ódio jorrado na nossa cabeça. É assim, a gente está vivendo um momento em que quem deveria nos representar com qualquer nível de respeito, não é que não nos represente, nos tortura mesmo. É um processo de abafamento psicológico profundo que a gente está vivendo, sabe? É a morte da psique. Estão querendo matar a Isso. nossa capacidade de raciocínio. E quando você se sente completamente desprezado, menosprezado, quando você se sente sem nenhum espaço de justiça e respeito, você morre. E pensar. Essa é a morte. Então é a morte do pensamento, é a morte da autoestima, é a morte é a taquicardia. Você tem duas opções para o que a gente está vivendo: ou a taquicardia, ou a parada cardíaca. Então o que você pode fazer com isso? Dá o coração, cara. Dá o coração. Porque aí quem vai lidar com isso é o outro. Oferece o coração. Porque aí, assim, se esse cara vai me tratar mal, ele pega meu coração na mão, ele faz com o meu coração o que ele quiser. Mas pelo menos o coração não tá dentro do meu peito mais, entendeu? Já dei. Fiz minha parte. Eu acho que essa música tem esse lugar bonito do escudo. É genial isso. Aonde o Entendeu? coração. Eu não quero, eu não vou. E eu sinto que Estão querendo é isso. destruir os É nossos isso. corações. Porque a cabeça é outra parada. Entendeu? Mas o coração não. Então, assim, toma. Porque aqui eu blindei aqui, ó. Eu tirei meu coração de mim, te ofereci. Entendeu? Porque não é. Toma a bola para eu já fiz a minha parte, eu já estou ofertando o melhor de mim, né? E a partir desse Exatamente. lugar, Melhor de você mim. faz o que Eu ainda você pensei quiser assim, agora, com vou a fazer um sua disco em homenagem à minha consciência, mãe com a nesse sua momento de Brasil, todo mundo autorresponsabilidade. precisando falar mesmo, cara. Quanto mais me fuderem, mais eu vou amar, entendeu? É! E eu com a foto, com a imagem congelada, mas te ouvindo Sim. e falando aqui, então tá tudo certo. É muito forte isso que você falou, e eu sinto, prima, que essa é a maior resistência que a gente pode trazer, a resistência amorosa, sabe? Em que eu vou responder à violência com o meu amor, eu vou inspirar as pessoas ao meu redor a fazerem o mesmo. E então a gente vai caminhar por essa terra plantando sementes de amor nos corações das pessoas que ainda não entenderam que o coração é o melhor escudo contra o mal, contra a violência, contra a tortura, contra o fascismo, contra o racismo. Quando a gente consegue de fato
colocar o nosso coração a serviço, né? A gente percebe que essas injustiças estão chegando de lugares tão antigos e tão absurdos. E o que então eu faço? Eu vou agir com amor, com a minha consciência, com a minha voz. Eu vou dar espaço e eu vou dar espaço para o meu coração se colocar, se posicionar, falar, né? Ontem eu estava vendo um policial nos Estados Unidos, uma jornalista perguntou para ele, falou que o Trump tinha dito que era para a polícia pegar os rebeldes, né? Enfim, os manifestantes e agir com violência. E aí, sabe o que o policial respondeu? Eu chorei. Ele falou assim, Trump, falando assim na câmera, não estava falando para ele, né? Mas estava passando um aviso. Em nome de toda a corporação, eu gostaria de te pedir, se você não tem nada construtivo para dizer, você fica quieto. Porque o que as pessoas estão precisando é de amor. A gente está precisando se unir. Eu não quero que os manifestantes entrem em conflito conosco, assim como nós não queremos entrar em conflito com ninguém. A gente quer que todo mundo fique bem. Então, Trump, ele de novo. Então, Trump, isso aqui não é aquele programa que ele fazia. Isso aqui não é entretenimento, isso aqui não é Hollywood, isso aqui é vida real. E na vida real a gente precisa se unir. Na vida real a gente precisa estar se abraçando. Na vida real a gente precisa estar no amor. Eu falei, né? Assim, praticamente, eu sinto que é isso. Todas nós temos essa responsabilidade nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas profissões, nos nossos círculos sociais. E até os trazer o nosso coração tristes. para sentir. Porque amortecer o sentir é tudo que esse governo fica, quer. totalmente, a gente fica pensando como você também, falou né? lindamente, A gente fica muito puta com os policiais. mas a gente não vai deixar. E tem um lugar que é pensar assim, eu me lembro de uma série, enfim, besteira, mas eu adorava uma série quando eu era adolescente, que era aquela Anos Rebeldes, né, da Globo. E quem diria, não, quem diria que depois de anos eu estaria vivendo uma situação parecida, embora na época eu dizia, queria ter nascido nessa época, queria ter vivido Anos Rebeldes, queria ter que o Cássio Cabos Mendes, enfim, que é o militante mais e querem matar eles, e vem com cavalos e armas e o gás, não sei o que, ele fala assim, gente, não esquece que debaixo de cada capô, que debaixo de cada bonezinho desse, de cada fardo, tem um homem, um pai de família, que na verdade, tipo, sabe, isso é foda também, porque a gente não sabe, né, a vida, qual é a vida desses caras que estão sendo obrigados a fazer isso, ou mesmo que já estão impelidos a fazer isso por conta própria, porque a violência é um contágio, né? Ela é o maior vírus, né? É o maior vírus. Não tem coronavírus perto, né? E eu sinto que a gente precisa realmente ser essa resistência que o mundo precisa. A gente não precisa de mais violência, a gente não precisa. A gente já foi criado um sistema violento, opressor, dominador, brancocêntrico, racista, machista, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente ofertar ao mundo algo de diferente do que isso, se a gente quiser que esse sistema mude. Então, que bom que a gente está aqui juntas, prima. E que bom que você está lançando esse disco em homenagem ao amor, ao carnaval, à alegria, em homenagem à tua mãe maravilhosa, que foi um ícone para esse país. E um grande alicerce da nossa família que se foi e que deixou muitas lacunas. Porque ela foi muito, Todas ela foi as muito pessoas da nossa estrutural, família né, que na se família, foram, assim. deixaram lacunas. A sua mãe foi uma lacuna muito forte que a gente ainda está tentando entender como é que vai lidar com isso. A gente ainda não entende, né? A minha chora pela sua mãe em volta e meia ainda. Meu Então, amor, assim, né,
esse buraco, sabe? Esse tipo de coisa a gente vai precisar preencher com amor mesmo. Eu também, que papo Resistência do bom, que coração. Então, quero te delícia. agradecer, Pessoas prima. Assim, fofas, foi maravilhosas. Gente, umas pessoas que eu muito nunca imaginei que melhor do que eu pudessem estar poderia aqui. imaginar. E olha que eu já A estava vida imaginando esse essa encontro. coisa de Assim, live, te no fundo, é agradeço muito por todo amor, o né? teu Porque vê o nomezinho de uma conhecimento. Dani Álvares aparecendo, de uma Pan Almeida, aí vem Guilherme Lira apareceu também, não sei o que. Aí você fala, meu Deus. Aí vem uma pessoa que você nunca viu na vida, aí você já fica, acha É muito muito fofo. Aí amor. Mato Grosso do Sul, não tenho. Olha, obrigada por todos vocês, 50 em Oh, média, pessoas lindas que ficaram aqui com a gente, falando de coisas íntimas. É muito lindo vocês terem é interesse por isso, isso, porque, é família, ah, sei lá, né? A família. intimidade virou uma questão e eu acho que quanto mais afeto isso puder gerar, mais bonita a vida continua É. sendo. Ó, te amo. Obrigada pelo convite. Vamos voltar para falar de. Vai voltar e a gente vai voltar em uma outra data Tem que ser pra gente falar de tipo 10h30, entendeu? Para relacionamento. falar para botar fogo no parquinho. Vamos botar fogo no parquinho. Tá bom, mas olha só, então vai ser uma live